confiança no servo, aliás, a confiança da ovelha em seu pastor. Como que é o nome do título da mensagem, do tema? A confiança em seu pastor. Eu acabei esquecendo meu sapato em casa, e aí um dos filhos do pastor me socorreu, senão eu estava enrolado, né? Graças a Deus. O sapato é meio grandinho para mim, né? Pequeno, mas estamos aí. Glórias a Deus. Então vamos lá. Meus irmãos, muitos pregam o Salmo 23 e enfatiza, eles destacam mais outras partes, a parte que nada vai me faltar, que o Senhor está comigo e vai me faltar bênçãos, prosperidade e assim por diante. Mas eu quero pregar a palavra de Deus no Salmo 23, destacando mais o projeto messiânico neste salmo. Na verdade, tanto o Velho como o Novo Testamento, ele se converge a Cristo. Cristo é a figura central, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E os salmos também são messiânicos. Messias significa ungido, ungido de Deus. Israel esperava, tinha uma perspectiva, esperava um Messias desde o Velho Testamento, esperavam um rei que viria livrá-los da mão dos romanos, dos dominadores, e trazer independência política e religiosa para a nação de Israel. E o salmista, ele passou por circunstâncias, mas eu quero aqui fazer um paralelismo, tanto como o salmo enfatizando, destacando Jesus como o esperado dos judeus, aquele Messias que iria restaurar a nação de Israel, estabelecer o reino de Deus, estabelecer o reino dos céus, e também aplicar ele para nós nos dias atuais. O Senhor é meu pastor. Pastor no hebraico, esse termo corresponde a cuidar dos rebanhos, dar pasto a ovelhas. No grego temos poimenas, que proveras de pasto, provedor de pasto. O salmista destaca aqui o cuidado de Deus, o sumo pastor na pessoa de Cristo. Também o salmista destaca aqui o cuidado de Deus, aliás, cuidado da ovelha em confiar no seu pastor. O cuidado da ovelha em confiar no seu pastor. O verso 2, ele diz: deitar-me fazem verdes pastos. Toda ovelha, ela gosta de pastos verdejantes. Toda ovelha, ela gosta de pastos que vem alimentar o seu ventre. Gosta de águas tranquilas, não gosta de águas agitadas, não gosta de sofrer nenhum dano. Ela se sente segura quando o seu pastor está perto. Toda ovelha, ela muitas vezes ela fica insegura com certas coisas, como aconteceu aqui no Salmo 23. E o salmista vem dizendo: deitar-me, ele deseja que o seu pastor o faça deitar, ou seja, trazer ele, levá-lo até pasto verdejante, pastos que vêm alimentar o seu ventre, há águas tranquilas. Aqui está dizendo há águas, o artigo está no singular, há, não é as, há águas tranquilas. O primeiro tópico que eu quero colocar nessa mensagem: o pastor conduz. Ele conduz-nos a pastos verdejantes, a águas tranquilas.
Ele guia, Ele nos renova a cada dia, a cada momento que nós passamos. É uma trajetória. Se você for ler compassivamente, devagar, o salmo, refletindo sobre esse salmo, é muito lindo, irmãos. Esta mensagem você pode pregar um ano e não acaba. Tão rica é a passagem do Salmo 23. Mas eu vou economizar. O salmista, além de ele pedir para guiar, para renovar, ele está expressando no versículo 2 a confiança, o reconhecimento que ele precisa do pastor. Quantas das vezes nós nos achamos diante da circunstância, temos esse reconhecimento que precisamos do pastor, mas quando Deus nos abençoa, nos prospera, nos esquecemos e parece que nós nos tornamos independentes do pastor. Parece que nós podemos trilhar sozinhos diante da caminhada, sem precisar da ajuda do pastor, dos cuidados do pastor. Jesus, aqui está a vida de Jesus completa, do Messias, desde o início do seu ministério até o final. A trajetória, a caminhada de Cristo está no Salmo 23. Campo, águas, reflete novamente a confiança desta ovelha no seu pastor. O versículo 3: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em Israel existe ainda até hoje o Monte Hermon, um monte muito alto, e ele é um monte que tem uma temperatura muito fria, então possui muita neve. E em Israel, apesar de ser uma pequena faixa de terra, Palestina, a temperatura varia de lugar para lugar. Como no Brasil, nós temos Rio Grande do Sul, no sul, Paraná, aquela região, a região mais fria. O centro-oeste, às vezes, uma região mais quente, e assim por diante. No Amazonas, região norte, região mais úmida. Nordeste, uma região mais seca. Israel tem todo tipo de temperaturas que propiciam um universo diferente. O salmista, aqui ele está como ovelha, expressando a preocupação dessa ovelha, no caso Cristo, no caso o Messias, preocupando na trajetória que ele ia passar, refrigerar a alma deles nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de perseguição, refrigerar a alma dele com aquele vento vindo de Hebrom, aquele vento fresco, por amor do seu nome. As veredas da justiça era um local onde o pastor, na condução do seu rebanho até as águas tranquilas, até pastos verdejantes, à procura de pastos verdejantes, aquela ovelha, o pastor, aliás, precisava conduzir para alguns lugares, tinha lugares propícios, e ele queria conduzir a ovelha em lugares que a ovelha tinha que estar sempre reto, olhando para frente. Vereda da justiça é uma vegetação, é tipo uma trilha, onde as ovelhas passavam com seu pastor à busca de pastos verdejantes e tranquilos. E é tão estreito que às vezes não dava para ficar parando, olhando para trás. Cristo focou
colocou um objetivo, desde a eternidade passada, meu irmão. Deus projetou, não existia criatura, não existia ser vivente, somente o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade passada, em uma reunião, um conselho eterno, Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, projetou a criação dos seres viventes, da humanidade e do homem. Ele sabia que o homem iria pecar, ele sabia que o homem iria se desviar da sua vontade e desobedecer à sua vontade. E naquele momento, Deus projetou que seu filho fosse enviado. Tem um versículo na Bíblia, eu não tenho muita facilidade de gravar versículo, mas onde está escrito, mas fala que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a eternidade para Deus é uma só, passado, presente e futuro, para Deus é um só. Nós que temos essa concepção de limite de tempo, porque nós somos homens e precisamos do tempo, do limite. Mas Cristo, para Deus, já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Era o projeto de Deus para resgatar você, resgatar você, pecador, para resgatar mim, pecador. E Cristo tinha que seguir, passar por todas essas partes, por veredas, a busca da eternidade, de cumprir o projeto de Deus. Aí no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aqui nesse versículo 4, o pastor traz proteção. Diante dos momentos em que a ovelha, qualquer barulho, qualquer coisa, traz medo à ovelha. Existem muitas ovelhas, nós somos assim. Qualquer circunstância nos deixa preocupados, não é assim? Mesmo que irmão é de oração, obreiro, mas nos deixa muito preocupado. Mas nós cremos, nós temos um pastor como Cristo. Na sua trajetória aqui na terra tinha o seu pastor. Nós temos um pastor que nos protege nesses momentos. Glórias a Deus, Ele nos defende. Irmãos, o vale da sombra da morte era um vale em Israel, conhecido como ladeira do sangue. Era um caminho tortuoso. A vereda da justiça era um caminho mais reto. O vale, a ladeira de sangue, era um caminho tortuoso. E sem segurança, estreito, era em meio. Tinha uma ladeira aproximadamente de 1.200 metros de descida, em 27 quilômetros. Somente em 27 quilômetros. Quantos quilômetros tem daqui em Araputanga, pastor? 28, é como daqui em Araputanga. Descendo. Só que em Israel, como eu disse, tem lugares tenebrosos, rochedos, montanhas. E a ovelha, o pastor, a busca desse pasto verdejante, dessa água tranquila. Ele tinha que passar com muitas feras, às vezes lobos, leões, sei lá, cavernas, e até mesmo criminosos, assaltantes que estavam ali armados, observando os viajantes passar, os pastores querendo assaltar, roubar. Quantas vezes nós passamos por esse vale da sombra da morte, a ladeira do sangue?
E neste momento Cristo também passou. Cristo passou pelo vale. A rua de cruz, o Getsêmani, as perseguições, só foi desde o início do ministério de Cristo. Você percebe que em questão de perseguição, só foi descendo, 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 descendo. O sofrimento de Cristo por mim e por você passou por circunstâncias piores. Nesse vale que nós passamos também, Cristo passou como ovelha também, como você está passando. Só que Cristo passou como ovelha, e Ele passou muito mais perseguições do que você passa, eu e você e toda a igreja. Passou por mais sofrimentos do que eu e você passamos. Só que tem uma coisa, a diferença de Cristo para muitas pessoas dos nossos dias, é que Cristo confiava no seu pastor. É que Cristo tinha segurança no seu pastor. O cajado era para quando aquele momento de cá montanha, pedras, rochas, de cá abismo, pedras, pedregais, e a ovelha ia passando. De repente a ovelha tropeçava, ia para cair. O pastor estava ali com o seu cajado. É isso que acontece conosco, meu irmão. Às vezes você nem importa com isso, mas nos momentos, nos piores momentos da sua vida, quando você pensa que vai cair no abismo, eu agora vou partir, não aguento mais, agora eu não tenho mais força para levantar, vem o pastor com o seu cajado e levanta você. Mas para isso, você tem que confiar no seu pastor. Aleluia, aleluia. Quantos de nós diante dos leões, das feras, nesse vale de sangue, nesse vale de sombra da morte, quantos obreiros pensam: não vou conseguir mais descer à busca de águas tranquilas, a passos verdejantes, não conseguirei chegar ao objetivo. O meu objetivo, o meu sonho, o meu projeto, aquilo que Deus designou para mim fazer, não conseguirei chegar, porque o vale está muito difícil para passar. O vale exige criminosos, perseguições, pessoas mal intencionadas, que até mesmo dentro da igreja existe pessoas assim. Eu trabalho com jovens de regional, lá na minha região, Várzea Grande, da Umadeca. E nós, uma vigília tão linda, numa igreja grande lá, de repente, uma das melhores vigílias que nós fizemos, presença de Deus, a mensagem, o louvor, tudo. No final da mensagem final, a oração final, os irmãos vieram à frente, jovens, encerramos. Daqui a pouco vem o líder, pega o microfone, o líder local, diz: irmãos, alguém pegou enganado os 2 celulares da jovem. Essas 2 jovens veio aqui para frente orar, voltou, perdeu o celular não está mais lá, os 2 celulares, e boa parte tinha saído. Olhamos e nada até hoje. Quantos dentro da igreja, mal intencionados, ouvindo a palavra, pregação, ouvindo exortações,
ouvindo correções, ouvindo bênçãos proferidas, mas ele não é convertida como Judas. Mas por que existe esse tipo de pessoas dentro da igreja? Existia quem com Cristo também é discípulo. Diante de tanta gente, Jesus não sabia, na hora de escolher, ele não era Deus também? 100% homem, 100% Deus? Não tinha duas naturezas? Sim. O Espírito Santo não tinha revelado para ele quem ele estava escolhendo? Sim. Mas não escolheu uma pessoa que no fim ia dar desgosto. Porém, é como o joio no meio do trigo, não pode tirar, porque pode estragar o trigo em volta. Quantas pessoas dentro da igreja mal intencionadas e não se converte, e começa, quando alguém está passando pelo vale da sombra da morte, e começa a perseguição, querer assaltar, querer criticar, perseguir, além dos pedregais que existem, ele quer destruir, quer empurrar aquela ovelha para o abismo. Ele não quer ver ela prosperar e chegar aos pastos verdejantes. Mas uma coisa eu tenho para você: se você confia no seu pastor, pode ter certeza que o cajado vai te alcançar. O cajado do seu pastor vai te alcançar. Xarabacanta, arabacanta. Eita glória! O cajado de Deus te alcança nesta noite. Você que caiu, você que está perdido, está pensando que não vai conseguir, que as outras ovelhas vão prosseguir e você não, que o seu pastor não vai te alcançar. Cuidado, você está pensando pequeno com o seu pastor cuida de você. Seu pastor tem uma confiança, ele tem um carinho, um cuidado tão especial com você, meu irmão. Você pensa que não, mas é os vales da vida. Jesus passou pelos vales da vida, até chegar aos céus, a vitória. Ele foi coroado com a coroa de espinhos, e em cima da sua cabeça estava escrito: Rei dos Judeus. Apesar dos judeus pensar, tem uma voz muito fraca, facilmente eu fico rouco. Apesar dos judeus pensar que estava zombando de Jesus, daquela ovelha, eles estavam cumprindo a profecia do Salmo 23, não só do Salmo 23, as profecias das Escrituras Sagradas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Alguém para ser rei em Israel tinha que ser ungido. Jesus ainda não tinha sido ungido rei de Israel em sua humanidade. E mesmo na circunstância que estava, parecia que era uma circunstância de destruição, de morte. Acabou-se para os discípulos, olha, acabou-se. Nós perdemos 3 anos de nossa vida seguindo o Mestre, deixamos para trás, deixamos nossas profissões. Eu, Mateus, deixei de ser cobrador de impostos, funcionário do governo. Eu, Pedro, deixei de ser um profissional da pesca, de ganhar o meu salário, o meu pão de cada dia.
E assim sucessivamente os discípulos. Agora acabou-se o nosso mestre, aquele que nós depositamos, que saímos na rua aí pregando com ele. Que vergonha nós estamos tendo agora, que decepção. Diante do povo, publicamente foi exposta a minha afeição, a afeição dos meus companheiros, dos outros discípulos. E agora o nosso mestre está agora nessa circunstância. Que cara que eu vou sair na rua? Que jeito, de que forma eu vou sair na rua publicamente? Às vezes acontece isso com você, meu amigo, meu irmão. Você pensa assim: eu estou derrotado. Agora que cara que eu vou sair na rua diante dos meus colegas de serviço, de faculdade, de escola, dos meus vizinhos? Derrotado, perdi isso, perdi aquilo, perdi tudo. O que eles vão falar? Ele não serve o Deus? Ele não diz que serve o Deus Todo-Poderoso? Cadê o seu Deus? Mas pode deixar, meu irmão, que quando você está pensando assim, quando eles estiverem pensando assim de você, que tudo acabou, o teu rei Jesus foi coroado, e você também vai ser honrado diante dos seus inimigos, mesmo que para eles isso não é honra, é desprezo, é crítica. Mas para Jesus naquele momento, ter o título exposto, o rei dos judeus, não era humilhação para ele, era um grande passo que ele estava dando rumo ao objetivo. Era um grande passo. Ele foi ungido com aquela coroa de espinho, rei dos judeus, e não só de judeus, mas também estava sendo ungido naquele instante, rei, meu rei seu, rei de toda a humanidade. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi também passou por essa mesma trajetória. Jesus passou por essa trajetória mais difícil que nós, do que o salmista Davi, do que os profetas. E agora é nós que estamos nessa trajetória da vida passando. Só que tem um porém: Cristo diante dos homens foi coroado, agora será exaltado diante das todas as nações, em todos povos e línguas e nações se dobrarão ante o trono de Deus, diante do trono de Deus, reconhecendo que só Jesus é Deus, só Jesus é Deus. Parece que vocês não entenderam. Reconhecendo que só Jesus é Deus. Você não entendeu? Reconhecendo, admirando, venerando, ajoelhando, humilhando, reconhecendo que só Ele manda. E aí Jesus está habitando agora, ó. Olha aqui, ó. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor longos dias. Jesus está habitando lá. Venceu? Venceu. Venceu. E você, jovem? E você, irmão? E você, adolescente? Você, irmão? Você, obreiro? Está vencendo? Está vencendo? Está conseguindo? Está confiando no seu pastor? Está confiando? Está seguro no seu pastor? Reconhece Ele como seu pastor? Quantos estão na igreja? Muitos anos, mas ainda tem dificuldade de reconhecer Jesus como seu pastor, aquele que cuida,
aquele que protege, aquele que é o seu Deus. Aleluia, fica em pé. Meu irmão, aquela dupla que cantou, canta aquele hino de novo, com permissão do pastor. Pode, pastor? Já pedi mesmo, perdão. Cante aquele hino, aquela dupla. Aleluia. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se você tiver desejo de vir à frente, pode vir, fica à vontade. Se você está nessa parte do vale, está nessa parte da perseguição, se você está sentindo que tudo está acabado, se você está sentindo o desânimo, irmão, no século 21, parece que o desânimo está alastrando muitos crentes. Os crentes até têm desejo de fazer a obra de Deus, mas eles parecem que o desânimo fala mais forte, a preguiça fala mais forte, o medo fala mais forte, a frieza parece que está tomando conta em todos os lugares. Parece que é o século do desânimo. Para fazer a obra de Deus, temos que implorar. Pastor, os líderes têm que implorar para os jovens, para os adolescentes, para as irmãs, para todos os departamentos, para os obreiros. Vamos fazer a obra, vamos continuar, levanta. O pastor lá está com o seu cajado tentando levantar, e a ovelha está daquele jeito. Eu não quero, eu não vou conseguir, eu não tenho mais força. Está rejeitando a ajuda de Deus, do seu pastor. Parece que não confia mais. Parece que a circunstância, o vale de sangue chegou para fazê-lo desanimar, descer mais, e se envolver entre os pedregais, entre as cavernas e os assaltantes. Quantos de nós fomos alvejados? Quantas ovelhas aqui foram alvejadas pelos ladrões e salteadores no vale da sombra da morte? O vale de sombra. Durante o meio-dia tinha uma parte lá no vale que só tinha sol, só tinha o brilho do sol na parte do meio-dia, onde o sol está bem forte e bem no centro, no céu. E aí, você sente aquele medo? Você não sente mais, eu vou ficar aqui, eu não vou conseguir passar, eu vou ficar, eu vou parar, eu vou desanimar, eu não vou conseguir ser mais líder. Senhor, acabou minhas forças. Se você está na circunstância, aleluia, eu só tenho uma palavra para você. Só tenho uma palavra para você. Não deixe de fazer a obra de Deus. Confia no seu pastor. Pode cantar, pode cantar. Aleluia. De Deus, e nenhum minuto a mais. Você tem liberdade de adorar, de adorar, de adorar. Não reclame. Se você serve o Deus de Abraão, você serve o Deus de Abraão. Pra que ficar desse jeito? Com essa angústia em teu peito, se o teu Deus tem solução. Se tiver obreiro aqui nessas condições, não tenha vergonha. Precisa descer. Obreiro também tem medo. Obreiro também passa pelo vale. Sabe que não. E Deus vai te dar segurança daquele que colocou na sua mão para fazer.
nem muralhas, nem prisão pode este Deus segurar. É na hora de Deus, é na hora de Deus que você vai sair do vale e nenhum minuto a mais. e você vai habitar eternamente, porque a bondade de Deus te alcançou, porque a misericórdia de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus te alcança nesta noite. Adore o teu Deus. Confia, pode chorar, pode chorar. Pode adorar, pode chorar. Pode adorar, pode chorar. Pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode chorar. Pode, pode. Eu quero confiar em ti como meu pai. Nem muralha, nem prisão. Eu quero confiar. Eu vou sair desse vale e vou chegar a águas tranquilas, a passos verdejantes, e morarei contigo eternamente. E nenhum minuto a mais. Canta e faz. Você sabe que Ele faz esta noite vira dia. Ele é o príncipe da paz. Quando Ele estende as mãos, sinta o toque do Senhor nesta noite na tua vida. O Senhor Deus está tocando em você. Rema, canta, labás, Ele dará vitória, porque Ele é Deus que fala com você nesta noite. Rianta la canta la pasterianta la pai. Rianta la canta la pasterianta la pasturianta la pastu. Ai, canta la basta, canta la pasterianta. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta a glória do Senhor neste lugar. Ele está aqui, a glória e a presença do Senhor está aqui. Rianda canta la basta, canta la basteria la mata. Remeão canta la prometeu, irmão, Deus não te esqueceu. As promessas cumprirá. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo? Ou está fora dos caminhos do Senhor, está afastado e ouviu a poderosa voz do Senhor nesta noite, chamando você, querendo ser o seu pastor, querendo guiar você às águas tranquilas, querendo guiar você a pastos verdejantes, querendo guiar você às veredas da justiça, querendo tirar você deste vale da sombra da morte. Cadê você que precisa aceitar a Jesus Cristo? Cadê você que precisa reconciliar com o Senhor e que está vivendo verdadeiramente um vale na vida? Olha, mas aqui nesta noite você tem que entender que o mesmo vale que você está passando, Deus tira você e coloca nos altos, porque Deus também é Deus de montes, é Deus de bênção, é Deus de graça. Aleluia. Cadê você que precisa aceitar Jesus Cristo? Vem aqui à frente, que precisa de um concerto com o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus vai arrebatar a igreja, o dia está próximo, está chegando a hora, e muitas pessoas estão do lado das 5 virgens imprudentes, dormindo, despreparada. Mas eu quero te convidar nesta noite a participar das 5 prudentes, preparadas, com as lâmpadas acesas, cheia do Espírito Santo, para esperar o noivo no arrebatamento. Cadê você? Cadê você
que precisa aceitar Jesus Cristo, que precisa reconciliar com o Senhor, ainda há tempo. Aleluia. Jesus te chama. Aleluia. Que Deus te conceda outra oportunidade. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, por esta palavra, por este momento. Quarta-feira, os cultos normais, normal nas congregações. Jovens aguardar após o culto. Culto na EMPA.